Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao Homem para a lição da Escola Bíblica, lição de número 8. A lição que fala sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Antes de qualquer coisa, se você é novo aqui, que está conhecendo o canal agora, ou se você já visita o nosso canal, não perde tempo, clica no botão inscrever-se, ativa os sininhos, compartilha esse vídeo e dá aquele like que é para ajudar o canal a crescer, a se fortalecer no YouTube e para que ele entenda que você gosta dos nossos conteúdos, dos nossos vídeos e assim ele possa indicar o canal para mais gente, tá bom? Hoje nós vamos ver a lição que fala acerca, a lição de adultos que fala acerca dos edificados sobre os fundamentos pelos quais foram edificados a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Como sempre, minha lição ela é online, então ela está aqui na tela, é por isso que de vez em quando eu fico olhando para cá, tá certo? Bom, nosso texto áureo diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, verso 20, a verdade prática diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Muito bem. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, capítulo 2, versos do 20 ao 22, e Mateus 7, do 24 ao 27, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, verso 24 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Muito bem. Esta é a nossa lição bíblica em classe. Essa caiu alguma coisa no meu olho. Introdução. No comentarista vai dizer na nossa introdução que o reconciliamento foi feito efetivamente, verdadeiramente, eficientemente na cruz de Cristo, onde vai haver o surgimento da igreja, através da união dos povos judeu e do povo gentílico. Então ali haverá na cruz de Cristo a reconciliação perfeita e a formação, o início da formação da igreja, E ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que Cristo, o ponto central da lição, vai dizer que Cristo ele é a pedra basilar da igreja. Ou seja, a principal pedra, a pedra de esquina, que na antiguidade era uma pedra que sustentava o alicerce e era de grande importância para a construção, ter uma pedra principal, uma pedra angular na arquitetura da época, para preservar aquilo que fosse ser construído sobre aquele alicerce. Muito bem. Então ele vai comparar-nos a um edifício espiritual. Tópico 1. Um edifício espiritual. Primeiro ponto que ele aborda é o santuário judeu. O templo em Jerusalém ele era um símbolo de quê? Do exclusivismo religioso judeu e da separação ou da inimizade que havia entre judeus e gentios,
de maneira que os gentios eram ignorantes às promessas, não conheciam a Deus, não conheciam a doutrina, não conheciam a Bíblia ou a Torá, por assim dizer, não conheciam aquilo que direcionava o homem ao Deus verdadeiro, porque isto era uma exclusividade dos judeus. Então, a proibição dos estrangeiros para acessarem esse templo era um dos motivos dessa inimizade. No tópico 2, o santuário cristão, o que ele vai trazer para a gente? Ele vai trazer uma outra visão. Mas antes da gente entrar nessa outra visão, vamos ver aqui um texto, tá certo? Em 1 Reis, capítulo 8, verso 27, que diz assim: mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. O que é que Salomão está dizendo aqui, referente à casa ou ao templo que havia sido levantado em nome de Deus? Que o templo não tem condições de comportar a magnitude ou a soberania ou a glória de Deus. Então ali era um templo que era feito, que ele servia apenas para indicar um lugar aonde o povo poderia reunir-se para invocar o nome do Senhor dentro de uma série de ritos, de cerimônias, de culto que se conhecia, tá certo? Então, o que é a igreja? A igreja é um templo que não comporta a glória de Deus. A igreja, estou falando do edifício, do físico lá, tá certo? Então, ali é um lugar onde se reúne, onde se tem uma liturgia, onde se tem as cerimônias como a Santa Ceia, batismo, onde se tem ensinamento, discipulado. Ali é o local onde acontece, onde a organização igreja, ela se reúne, mas Deus ele não é contido ali, ele não é comportado ali. É um local onde se invoca o nome do Senhor. Então, o santuário cristão, ou seja, os que pertencem a Cristo, são comparados a um edifício onde Deus habita. A igreja agora falando como organismo. Nós somos igreja, eu sou igreja, você é igreja, tá certo? Organismo. Então, esse organismo, ele vai estar baseado em quê? No ensinamento da sã doutrina, na doutrina apostólica, que é a doutrina que os apóstolos conheceram e receberam por Cristo. Ele vai ser fortalecido ou alicerçado em cima de todos esses fundamentos. Quando a gente olha aqui um outro texto, em Atos 7,48 diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos dos homens. Então não é no templo que ele vai habitar, lá no templo de concreto, de 4 paredes, de estrutura física, modelado pela mão humana. Não. Ali é um local onde se invoca o nome do Senhor e se adora. Ele vai dizer também, em uma outra referência, 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja, vós sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Esta é a igreja organismo, igreja viva, é você, sou eu, somos nós. Igreja que é templo e morada do Espírito Santo. A partir desse pressuposto, veja que o templo físico, que era exclusivo para a adoração, ele vai ganhar um novo sentido, um sentido mais amplo, um sentido mais pessoal, um sentido mais próximo à relação homem-Deus, Deus e homem, porque você não se dirige mais agora a um templo físico para poder falar com Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus e você tem agora acesso à presença de Deus e pode comunicar com Ele. Desta construção, Cristo é a pedra principal, angular, fundamental.
ou seja, a pedra mais importante, a pedra principal e a pedra onde é levantada toda a construção, é Cristo. No ponto 4, ele vai esclarecer que esta pedra principal, Cristo a pedra principal, né, ela tornou-se a cabeça de esquina, conforme Salmo 118, 22. Vamos ver. Salmo 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Né? Também vai ser dito em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24 vai dizer: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Então, quem é o homem prudente? Aquele que escuta as palavras de Deus e edifica a sua casa na rocha, que é Cristo. Cristo é a rocha, Cristo é a base, Cristo é a doutrina, Cristo é o caminho, Cristo é a vida, Cristo é a salvação. Vejamos ainda uma outra referência. Ainda não leste nas Escrituras? Nós lemos essa daqui, é da pedra de esquina, nós já lemos. Muito bem. Então, irmãos, veja, a síntese desse tópico, ela diz o seguinte: Cristo é o novo conceito de santuário. Cristo é o novo conceito de santuário. Os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é o fundamento. E como um edifício que está em construção, o servo de Deus, o cristão, ele está em constante aperfeiçoamento, em constante mudança, em constante evolução, adquirindo conhecimento e aumentando conhecimento de glória em glória até ser homem perfeito, como diz lá os conceitos de Paulo, né? Então, o fundamento, qual é o fundamento? O fundamento é dos apóstolos e dos profetas. O conceito de apóstolo, né, o primeiro ponto que ele aborda aqui, é um termo que vem do grego e significa enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, ou seja, aquele que é apóstolo de Cristo tem como missão propagar o evangelho de Cristo, levar as boas novas de Cristo, conforme algumas referências que nós vamos ver. Hebreus 3, primeiro. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Isso é importante. 1 João 4,14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Então, esta ideia será propagada por aqueles que professam a fé em Cristo, por aqueles que aceitam em Cristo, de anunciar o Evangelho e de propagar o nome do Senhor Jesus. Isto é extremamente importante. A doutrina dos apóstolos. Por que doutrina dos apóstolos? Porque foi disseminada pelos apóstolos. Foi a doutrina que eles adquiriram de Cristo, que eles conheceram através de Cristo e que eles ficaram incumbidos de dissipar ou de disseminar por todo lugar onde chegassem. São as boas novas de salvação, é o reino de Deus, tá certo? É a palavra do Senhor. Isso aí é extremamente importante, extremamente necessário. Então nós vemos, deixe-me ver aqui, Marcos 6,30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto como tinham feito como o que tinham ensinado. Esse é o trabalho do apóstolo. É disseminar a palavra de Deus, é anunciar o Evangelho de Cristo, é tornar conhecido a doutrina do seu mestre, que neste caso é Cristo. Atos 2,42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. São coisas que foram ensinadas, orientadas por Cristo e ficou para a igreja. Extremamente importante. No tópico 3 ele vai dizer o testemunho dos profetas, né? Profeta também do grego significa proclamador ou intérprete da revelação divina. Deus se manifestava
através dos profetas. E os profetas vão trazer desde o Velho Testamento a base doutrinária que aponta para o Messias, que fala do reino de Deus, que fala da salvação, que fala do poder que há em Deus para salvar a humanidade dos seus pecados. Então, no Novo Testamento, eles vão continuar falando à igreja, né, no período neotestamentário, inspirados pelo Espírito Santo e fortalecendo esta mesma base doutrinária. Então, no tópico de número 2, nós vamos entender o quê? Nós vamos entender que a igreja está edificada sobre a pedra que é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho bíblico dos profetas. Se aparecer uma nova doutrina diferente da Bíblia, maldita ela. Se aparecer uma nova ideia diferente da base estruturada pela Bíblia, daquilo que foi revelado pelo poder de Deus, daquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras, outra coisa que vá de encontro ou que fira a carta magna, isto deve ser considerado como anátema, maldito, não procede de Deus. A revelação da Bíblia Sagrada, o plano de salvação de Deus para a humanidade, ele já foi revelado, ele já está pronto. Não há mais o que ser inserido, nem o que ser mudado. Já está tudo consumado, conforme a vontade e o testemunho de Deus para nós. Tópico 3. Edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. É o primeiro ponto que ele aborda, né? Nós vamos ver. Esse edifício bem ajustado, ele traz a ideia de processo contínuo de desenvolvimento harmonioso. Então são mudanças que vão acontecendo e que colaboram para uma harmonia entre todos. Vejamos um texto em Colossenses 2:2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo. Então é coisas que você vai desenvolver, vai conhecer e vai crescer se ajustando nessa verdade, nesses fundamentos e nesse amor. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Então, para que o edifício cresça bem, para que o edifício prospere, todos têm que fazer a sua parte harmoniosamente para que o todo seja para a glória de Deus. Isto é importante. Vejamos ainda 2 Coríntios 13:11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Extremamente importante. Segunda coisa que ele vai abordar, o segundo ponto, é o templo santo no Senhor. A palavra que é usada aqui para templo vem do vocábulo naon, que designa o recinto interior. Seria como se fosse o lugar santíssimo lá do tabernáculo do Velho Testamento, tá certo? Essa passagem está em Hebreus 9:7, que diz: mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelas culpas do povo. Então o sacerdote adentrava uma vez no ano para sacrificar através de sangue e purificar o povo e a si mesmo. Então isso agora é como se você fosse esse sacerdote que tem permissão para entrar na presença de Deus e confessar os seus pecados, falar da sua vida, falar das suas necessidades, né? Então o crente que se tornou templo santo, separado do pecado que pertence a Cristo, passa a viver em santidade e, como resultado, ele tem livre acesso à presença de Deus. Isso é para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Morada do Altíssimo, o terceiro ponto que ele vai abordar. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão
ao tabernáculo e depois ao templo israelita, né? Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós, templos vivos que expressam a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Então, o síntese desse tópico 3 é: Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Edificados em Cristo, tornam-se templos santos do Senhor. O que nós concluímos? Nós concluímos que a igreja é como se fosse de fato um edifício que está em processo construtivo e que todos trabalham e colaboram para que ela cresça bem, cresça saudável, cresça harmoniosa e prospere na presença de Deus, e que juntos possamos nos ajudar para juntos alcançarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o bom Deus continue te abençoando, te guardando, não perde tempo, clica aqui no botão, não custa nada, é rapidinho, apertou, escreveu, likezinho, divulgue, compartilhe, mande para todos que estão aí precisando aprender a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te espero no próximo vídeo, tchau!